Vamos lá. Vamos falar sobre aliança, sobre conexões. 3 níveis de aliança, 3 níveis de conexão que você precisa ter para você viver a sua identidade e, de fato, viver o seu propósito. Primeiro nível de aliança é a aliança de aprendizagem. Você precisa se conectar com pessoas para aprender. Eu falei para vocês aqui nos 21 dias que o aprendizado ele é fundamental, a educação é fundamental. E se tem uma forma que nós temos de aprender e de crescer no conhecimento, é por meio da vida de outras pessoas. O ser humano, ele é um indivíduo coletivo. Ele é um indivíduo único, formado de uma identidade única, formado de habilidades únicas, mas ao mesmo tempo que ele é um indivíduo, ele é também coletivo. Então, ou seja, a individualidade dele, junto com a individualidade do outro, forma uma sociedade. Então, a primeira coisa que você precisa entender é que nós precisamos de pessoas para aprender. Pessoas que nos inspiram, pessoas que nos fazem crescer, pessoas que nos ensinam conhecimento daquilo que nós não temos ou que temos pouco. Se tem uma chave que traz crescimento, é a conexão de aprendizagem. Eu falei para você que quanto mais rápido você aprende, mais rápido você cresce. Então, quanto mais você se envolve, se aliancia com pessoas que vão te ajudar no crescimento, mais fácil você vai alcançar aquilo que Deus tem para você. Interessante que Jesus, quando ele veio fazer a sua missão na terra, a missão de Jesus era muito simples: morrer na cruz e ressuscitar ao 3º dia. Mas o que ele fez? Ele trouxe para si pessoas que estavam dispostas a ter uma conexão de aprendizagem. A minha pergunta é: você está aprendendo com quem? Quem tem inspirado você? Quem são os seus mentores? Quem são as pessoas que te inspiram naquilo que você deseja viver? Se você é alguém que quer crescer espiritualmente, você é alguém que quer crescer ministerialmente, com quem você está aprendendo? Quem está um nível acima do seu que você tem aprendido? Nós falamos sobre a importância do mentor, nós falamos sobre a importância dos livros, dos cursos, das mentorias, dos vídeos, das palestras. Tudo isso são formas de você se conectar com pessoas. Do tempo que nós estamos vivendo, época de pandemia, onde agora nós estamos voltando ao normal, mas um tempo nós vivemos afastado das pessoas, e não tem nada pior para gerar problema e escassez na vida das pessoas do que o isolamento. O isolamento gera confusão, o isolamento gera problema. Por quê? Porque nós precisamos de conexões. Nós precisamos se relacionar. E a minha pergunta para você é o seguinte: com quem você está aprendendo? Com quem você está aliançado em aprendizado? Quando você se conecta com alguém para aprender, você está alavancando o seu processo. Jesus diz: conhecereis a verdade vos libertará. O conhecimento liberta. Então, quanto mais eu aprendo, mais eu cresço. Quanto mais eu aprendo com a experiência do outro, menos eu preciso errar. Sabe esse negócio de que as pessoas precisam quebrar a cara para aprender? Isso é errado. Por quê? Porque se o outro já passou pelo mesmo buraco que eu, por que eu preciso cair no buraco para saber que ele tem um buraco? É simples, eu só preciso cair no buraco para saber que ele tem um buraco se eu não ouvir e não aprender quem já passou por lá. Entende ou não? Então, primeira aliança, primeira conexão que você precisa ter é uma aliança de aprendizado. A minha pergunta para você é: você tem aprendido com alguém? Responde para mim aqui, sim ou não. Só responda isso, sim ou não. Você tem aprendido com alguém?
Você tem alguém que você tem visionado, e essa pessoa tem inspirado você, tem ajudado você, seja qual for o sentido. Seja familiar, financeiro, espiritual, para todas as áreas da sua vida você precisa aprender. Ah, mas eu já sou vivido, eu já sou experiente, sempre vai existir alguém mais experiente que você. Sempre vai existir alguém com um conhecimento maior que o seu. Não pare de aprender, porque quando você para de aprender, você está pronto para morrer. Porque tudo que para de aprender, morre. Aonde não existe conhecimento, não existe crescimento. E tudo que é saudável, cresce. Aí eu pergunto para você tem alguém que você está conectando para aprender? Sim ou não? Escreve aqui para mim. Vamos lá, escreve aqui. Sim ou não? No nível, segunda aliança que você precisa ter é a aliança de transbordo. O que é isso? É você se conectar com alguém para ensinar essa pessoa. Não existe nada mais saudável do que você ensinar. Já falei isso aqui para você. Quando você ensina, quando você transborda, isso gera saúde para você e vida para o outro. Foi o próprio Jesus que nos ensinou. Ele disse o seguinte: maior coisa é dar do que receber. Ou seja, eu preciso transbordar, porque quando eu transbordo, quando eu ensino, preste atenção nisso aqui, ó. Quando eu ensino alguém, eu estou aprendendo de novo. Quanto mais eu ensino, mais eu aprendo. Quanto mais eu falo, mais eu aprendo. Existe um poder no transbordo muito grande. O problema é que as pessoas não estão se atentando a isso. As pessoas estão querendo resolver os seus problemas, estão querendo mudar a sua vida, mas se esquecem que ela vive por um propósito. E qual é o propósito? Servir o outro. Quando você aprende, você recebe autoridade, você recebe liberdade. Mas quando você ensina, você recebe autoridade. Você não tem autoridade sobre o que você conhece, você tem autoridade sobre aquilo que você ensina. Como saber se eu aprendi de fato alguma coisa? É simples, ensinando. Como eu sei se eu estou bem espiritualmente? É simples, se eu estou ajudando as pessoas a crescerem espiritualmente. Porque a minha autoridade está no transbordo. Então, quando eu tenho uma aliança de aprendizagem e tenho uma aliança de ensino, eu recebo e transmito. Recebo e transmito. Logo, isso vai gerar o quê? Crescimento. É assim que o seu corpo faz. Você ingere o alimento que você come, ele retém o necessário para o seu crescimento e o resto ele joga fora. E quando o seu corpo não faz esse processo natural de receber e transbordar, jogar fora, você passa mal. Porque o processo natural é eu recebo, pego o que me retém, que é o que eu preciso, e passo adiante o resto. Pegou ou não? O problema é que você quer reter tudo, quer aprender tudo, mas não quer ensinar, não quer ajudar. E é por isso que você está com obesidade cerebral, você está com conhecimento acumulado, você está passando mal, você está chato, você não se posiciona. Por quê? Porque você tem muito. Quando o seu sistema digestivo não faz o que ele deve fazer, você começa a ter dor de cabeça, você começa a vomitar. Por quê? Porque não está certo reter o alimento. Não está certo você receber algo e morrer em você. E parar em você. Você precisa digerir o alimento, pegar o que é seu e jogar o resto fora. Você precisa fazer isso com o seu conhecimento, com a sua espiritualidade. Você é espiritual demais. Você precisa transbordar na vida das pessoas. Tem gente que está morrendo porque você tem muito. Por que nós temos pobreza no mundo? Porque tem gente que tem muito, mas não transborda. Então ele retém o fluir.
Imagina se o rio, ele quisesse reter a água que ele recebe da fonte. Não. Se eu deixar a água passar aqui, ó, eu vou ficar sem água. Então é melhor eu guardar, porque eu não sei que dia que a água vai vir de novo. Quanto mais você libera, mais água você recebe. O Mar Morto, que eu já falei para você aqui, é o maior aglomerado de água do mundo. Mas é o mar que não tem vida. Porque ele recebe de todo mundo, mas ele não flui para ninguém. Ele recebe de todo mundo, todos os rios transbordam sobre ele, jogam água nele, mas ele não joga água em ninguém. Ele não tem aliança de transbordo, de ensino. Então ele retém, no que ele retém ele morre. Quem sabe não seja por isso que você está vivendo uma vida tão perdida, fadigado. Sabe quando você come demais, aí você fica fadigado, aí fica um trem aqui, parece que você está morrendo? Talvez seja isso. Então, duas coisas que você precisa ter. Primeiro, aliança de aprendizagem. Eu preciso aprender. Eu preciso conhecer. Eu preciso absorver. Eu preciso me conectar para receber. Segunda coisa, eu preciso ter uma aliança para ensinar, para transbordar, para ter autoridade no que eu estou vivendo. Porque quanto mais eu ensino, mais autoridade eu recebo. Pegou ou não? Agora responde para mim aqui. Você tem alguém que você está ensinando? Você tem alguém que você está transbordando ou não? Sim ou não? Responde para mim aqui, deixa eu ver. Terceiro, uma via de mão dupla. Você precisa se conectar com pessoas que você ensina para elas e recebe delas. Você precisa se conectar com pessoas que você transborda nelas e elas transbordam em você. Você precisa ter esse ciclo de aliança. Porque se você só recebe, você morre. Se você só transborda, você seca. Agora, se você tem uma conexão de via de mão dupla, onde você ensina e é ensinado, onde você aprende, mas também ensina, uau! Aí você aprende com aquela pessoa, ensina aquela pessoa, e a junção disso faz você crescer e transbordar em muito mais pessoas, ensinar muito mais pessoas. Sabe quando você conecta com pessoas que estão transbordando sobre você e você está transbordando sobre ela, você está ensinando e está aprendendo com ela ao mesmo tempo? Nossa, isso traz um poder, um volume tão grande em você. Isso traz saúde, isso traz completude. O problema é que as pessoas que ensinam não querem aprender. Por causa do quê? Do orgulho, da soberba. Ah, porque eu já tenho tantos anos de caminhada, porque eu já tenho tantos anos de vida. E daí? Não existe ninguém na face dessa terra que não precisa aprender algo novo. Não tem ninguém na face dessa terra que não precise de algo que você carregue, de algo que eu carrego. Nós somos uma junção. Então, quando eu tenho a minha conexão de aprendizagem, quando eu tenho a minha conexão de ensino, e quando eu tenho a minha conexão de mão dupla, ou seja, de via dupla, onde eu aprendo e ensino com aquela mesma pessoa, cara, é impossível você não viver uma vida de crescimento. Lembra quando Jesus falou assim, ó, é melhor em serem dois do que um? Por quê? Porque se um cair, o outro está lá para ajudar ele. Então, se um cair, o outro ajuda. Se o outro cair, um ajuda. Ou seja, é um ajudando o outro, é um ensinando o outro, é um transbordando no outro. E esses dois juntos, esses dois indivíduos transbordam e ensinam o restante. Porque Jesus, ele fala isso
quando ele vai liberar os seus discípulos, os 70 discípulos que ele vai enviar. Ele está enviando 70 para transbordar, porque eles aprenderam. Só que ele envia de 2 em 2 para um transbordar e ensinar o outro, e os dois juntos alcançar o maior número de pessoas possível. Então pega a conexão, Jesus chama para si, para eles aprenderem. Depois que eles aprenderam, Jesus os envia para ensinar. E no que ele envia para ensinar, ele envia de 2, para que haja uma conexão de mão dupla, de via dupla. Onde um ensina o outro, um aprende com o outro. Então no mesmo cenário nós temos as 3 conexões: conhecimento, ensino e mão dupla. A minha pergunta é, como é que estão essas alianças? Você tem conectado com pessoas para aprender? Você é o mestre dos magos que sabe de tudo? Você é o bichão da goiaba, né? Não, eu preciso aprender. Eu invisto em livro, em curso, em palestra, eu aprendo. Eu preciso aprender, porque o dia que eu parar de aprender, eu preciso parar de ensinar. Porque eu só posso ensinar enquanto eu estou aprendendo. Entende ou não? E ao mesmo tempo que eu estou aprendendo, recebendo das minhas conexões, eu preciso também transbordar. As pessoas falam assim, não, primeiro você precisa ter estabilidade, você precisa aprender, para depois você poder ensinar. Não, sabe por quê? Porque se você aprender primeiro, para depois você ensinar, você vai secar. Olha o tanto de coisa que você aprendeu na escola. Hoje você não lembra de mais nada, porque você nunca usou. Você que fez a sua faculdade, o tanto de coisa que você aprendeu, você nunca usou nada, e você não lembra de mais nada, e não sabe fazer mais nada. Por quê? Porque não existe essa de aprender primeiro, depois ensinar. Isso é escolarização, e a vida não funciona assim. A vida não é uma escola, a vida é um campo de batalha, onde eu preciso testar. Então eu aprendi, agora eu preciso pôr em prática. Eu preciso transbordar. E quem quiser aprender, aprende. Quem não quiser, não é problema meu. A vida não é uma escola onde você fica lá 10 anos da sua vida, 7 anos da sua vida aprendendo. Sim, senhor, não, senhor. É ok, tá ok. E na hora da prática você não sabe de nada. A vida não é uma escola, a vida é um campo de batalha, onde eu vou aprendendo, ensinando, salvando e sendo salvo. Essa é a vida. Então eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo, eu ensino. Eu aprendo, eu ensino. Eu recebo, eu transbordo. Ah, mas o que eu aprendi é pouco para você. Talvez para o outro é tudo que ele precisa. Aquilo que você acha que é mínimo, para o outro pode ser a última esperança dele. O que para você é básico, para o outro é a base que ele precisava. Então se você está aqui aprendendo comigo, se você está recebendo alguma coisa de mim aqui, começa a transbordar isso. Começa a passar adiante. Você não precisa impor nada para ninguém. O rio, ele não fica falando, vai receber minha água sim. Não, você jorra a água, se ele quiser, amém, se ele não quiser, que ele jogue para outro. É simples. Você não é responsável pelo percurso, você é responsável pelo transbordo. Deixa fluir. Para onde vai essa água? Ixi, aí já não é comigo, aí é com o Criador. Aprenda. Tenha conexões, aliança de aprendizagem. Tem aliança de ensino, mas também tem alianças de mão dupla, onde você aprende e ensina. Onde você aprende e ensina. Porque se você fizer assim, você vai estar trilhando um caminho poderoso de crescimento. Fechou?